E aí, moçada? E aí, rapaziada? Tudo bem com vocês? Amigos de todos os tipos, de todos os lados, a internet permite isso. Estamos agregando, angariando, nos irmanando nessa prática diária. Pessoas de todas as idades, de todos os lugares, de todas as religiões, de todas as posições partidárias, ideológicas. Porque assim, nos irmanando, nos agregando com os diferentes, que nós ganhamos outros pontos de vista. Nos agregando apenas com os iguais, nós ficamos iguais. De que adianta uma pessoa que vive numa instituição muito grande, com muitas portas, ela ter um molho de chaves? Quantas portas ela abrirá com o molho de chaves dela? Com muitas chaves, se todas as chaves forem absolutamente iguais. Não é verdade? Com um molho de dezenas, centenas de chaves, se todas forem iguais, a pessoa abrirá uma porta apenas. Nós também. Se nos agregarmos, se convivermos com pessoas que pensam como a gente, se excluirmos da nossa convivência pessoas que pensam diferentemente, estamos boicotando, estamos cerceando o nosso aprendizado, porque o nosso aprendizado, a nossa evolução precisa da diversidade. A revelação dos Espíritos mostra que o que nós podemos observar de todas as formas, em todos os lugares, ou seja, que as dores, que as dificuldades, que as infelicidades surgem do orgulho e do egoísmo. E o orgulho e o egoísmo é exatamente esse pensar excludente, esse desconsiderar a diferença que nós tanto precisamos superar. Como você tem lidado com o diferente e com a diferença? Essa é uma pergunta fundamental. É isso que nós iremos trabalhar hoje iniciando a nossa conversa, com a reflexão sobre grupos karma. Porque alguns de nós talvez a maioria de nós, já assimilamos, já aceitamos a ideia sem a qual não existe um Deus justo, de que as pessoas recebem muitas das características, muitas das dificuldades, as pessoas recebem sem ter tido tempo de fazer nada de errado. Um autista, um portador de algumas paralisias congênitas, um portador de paralisia cerebral, e por aí afora, diversas são as doenças congênitas. Ou seja, dentro da barriga da mãe, o ser já apresentava essas limitações. Por que isso acontece? Porque crianças de tenra idade, de 2 anos, 3 anos, já são negligenciadas, abusadas, agredidas, abandonadas. Onde está a justiça de Deus que não vê isso? Há crianças que passam fome antes de nascer. Há crianças que usam drogas antes de nascer. Através, é claro, de suas mães. E só é possível nos reconciliar com a justiça de Deus, superar a tendência tão forte pela revolta, pelo inconformismo, pelo ceticismo, pelo ateísmo,
que essa visão social traz até a gente através da reencarnação. Sem a ideia da reencarnação, parece haver muita injustiça, porque a justiça de Deus não se dá nos limites estreitos de uma vida apenas. Mas a justiça de Deus só pode ser compreendida à luz das muitas vidas e da solidariedade que existe entre uma e outra vida pela lei de causa e efeito, pela lei de reencarnação. É claro, isso é óbvio. Não há como compreender ou entender isso de outra forma. Isso no campo individual, mas há também karmas, pesos, erros coletivos, digamos assim, plantios coletivos que depois levam a colheitas coletivas. Explica muito a lei de causa e efeito, aquele pensamento segundo o qual nós somos livres para plantar o que quisermos, mas seremos obrigados a colher daquilo que plantamos. Assim é. E essa fórmula vence um dilema teológico, um dilema espiritual, um dilema religioso de muito tempo, que opunha a ideia da liberdade, do livre arbítrio, à ideia do destino. E não há oposição nisso. Nós somos livres para plantar o que quisermos plantar. Mas depois essa nossa liberdade volta para todos nós como destino, pelas consequências daquilo que nós geramos ao realizar obras meritórias, obras que angariaram o bem e obras que angariaram antipatias, ódios, o mal. Se isso, porém, nós compreendemos no nível individual, poucos de nós compreendemos no nível coletivo. Por que sofremos como cidades, Hiroshima, Nagasaki, por exemplo, que foram totalmente destruídas por bombas atômicas? Por que vivemos tragédias coletivas como essas dos incêndios, como o da Boate Kiss, circos onde centenas de pessoas morrem carbonizadas, prédios? Por que das tragédias coletivas? E, em menor grau, por que determinados grupos karma se formam e que vão vivendo não apenas uma vida, duas vidas, mas várias vidas juntos? Uns como que amarrados aos outros. Por que nos amarramos? Com o que nos amarramos? Quais são os grandes campos, as grandes ligações entre os seres? Podemos dizer da sombra, podemos dizer da luz. Na sombra, sem dúvida, o que amarra os seres é o ódio. Na luz, sem dúvida, o que amarra os seres é o amor, a fraternidade, a compaixão. E é assim que, ao longo de várias vidas, nós vamos ver duas almas se alternando na posição de vingadores e vingados, num círculo de vinganças mútuas que parece não ter fim, porque eu me vingo de você porque você se vingou de mim, e você se vingou de mim porque eu me vinguei de você. Assim, ao passado quanto ao futuro, nos destinamos à prisão. E isso acontece não apenas com duas pessoas, mas nas famílias. Porque erros são cometidos em dupla, em trio, num ambiente de relações que depois
é trazido por Deus numa mesma família para que a educação espiritual conte com os poderosos princípios, as poderosas forças da biologia que nos impele a nos protegermos, a nos servirmos, a nos ajudarmos dentro do próprio sangue, para usar também o poderoso impulso da moral e da religião que nos ensina a honrarmos nosso pai e nossa mãe. E com essas duas grandes ferramentas é que Deus compõe a família, a usina de reciclagem de lixo de Deus, onde nós somos nutridos e protegidos pelos nossos inimigos, onde nós nutrimos e protegemos aqueles que nós prejudicamos, e assim nossos lixos espirituais vão se reciclando. Contemplar as instituições humanas, a vida como um todo, desse ponto de vista mais alto, nos dá uma compreensão e uma muito maior disposição para a solução, para resolver os problemas. Então, a verdade é que nós podemos nos algemar uns aos outros por esse círculo de vinganças mútuas. E como eles não são apenas de uma pessoa contra a outra, mas forma-se um grupo contra outro grupo, as vinganças, os ódios, acabam sendo coletivos. Mas também podemos nos irmanar por sentimentos de luz, de gratidão, de compaixão. E é assim que o karma positivo também pode ser coletivo. Infelizmente, claro, no mundo de expiação e provas, que é apenas o segundo estágio de 5 dos graus de evolução das coletividades, mundo primitivo, logo depois mundo de expiação e prova, para depois vir um mundo de regeneração, o terceiro estágio, e depois os 2 mundos finais, que são mundos felizes. Nós precisamos entender que o mundo de regeneração acolhe, agrega espíritos ainda muito primitivos, e assim sendo, temos produzido muito mais algemas de sombra, algemas de ódio, algemas de luz. Chamados à convivência na família, negligenciamos, agredimos, violentamos. E assim, quando era para nós diminuirmos nosso problema, aumentamos, como um endividado com o banco que deve R$5.000 e pega um empréstimo de R$10.000. Mas, quando ele sai com R$10.000 do banco, ele se pressupõe rico. Ele acha que ele tem uma grande quantidade de dinheiro, e com essa grande quantidade ele começa a adquirir coisas. E adquirindo coisas loucamente, quando ele vê, ele já não tem mais nada, e somou R$5.000 que ele devia antes, outros 10, de forma que a sua segunda situação é muito pior que a primeira. Nós também. A vida nos é emprestada, nos é um empréstimo precioso de Deus. Mas esse empréstimo é feito para que nós saldemos os nossos problemas anteriores. Se ao invés disso usamos da nossa liberdade, usamos das nossas possibilidades para fazer guerra ao invés de fazer a paz, para multiplicar o ódio,
que nos adoenta a todos e não o amor que cobre a multidão dos pecados? Se optamos pelo ego, pela agressão, pela violência, ao invés de pela compaixão, pela fraternidade, pela paz, corremos o seríssimo risco de sairmos da Terra mais endividados do que chegamos. Já a grande ferramenta de expansão da consciência é colocar-se no lugar dos outros, a fórmula clássica da empatia. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, a forma cristã da compaixão. E fazendo esses movimentos de deslocamento do nosso eu em busca do ponto de vista dos outros, crescemos, enxergamos a vida de uma maneira mais completa. Um homem enriquece muito o seu ponto de vista ao se colocar no lugar da mulher, um idoso no lugar do jovem, um rico no lugar do pobre, e é claro, mutuamente, a mulher no lugar do homem, o pobre no lugar do rico, o moço no lugar do velho. E assim as diferentes culturas, as múltiplas profissões, todas são ângulos diferentes que nos favorecem uma aproximação com a verdade muito maior do que aquela experimentada no orgulho, no egoísmo. Por isso é que é preciso perceber que, ao contrário do que a cultura religiosa, do que a teologia, do que os nossos padrões espirituais nos vêm fazendo repetir, a piedade, a compaixão, a fraternidade não são atributos dos santos, de seres especiais, gerados puros por Deus, um Deus que assim seria de injustiça, de ódio, de muitas oportunidades para um e nenhuma para outros. Se nós temos percebido esse Deus, se nós temos vivido com esse Deus, revoltados com Deus, com a vida, com tudo, nós acabamos despejando essa revolta na forma de uma violência, de uma negligência, de um abandono. Já, se nós compreendermos que tudo que chega até a gente de uma maneira mais drástica, mais enfática, mais dura, é porque nós somos professores rígidos que vêm substituir os professores suaves, que nós humilhamos, dispensamos, negligenciamos. Essa compreensão é linda, essa compreensão é fundamental, é digna da generosidade de Deus. E aí sim, não sendo santos, não sendo luminares, mas sendo inteligentes, nós vamos buscar em todas as relações, todos os ambientes, em todos os lugares, esse colocar-se no lugar do outro, em benefício próprio. Tanto em benefício próprio, quanto em benefício do outro. Não existe essa oposição que nos foi ensinada do egoísmo e do altruísmo. Egoísmo sendo tudo de ruim, altruísmo, só pensar nos outros ser tudo de bom. Só pensar nos outros não é bom. Nossas avós, nossas bisavós foram formadas nessa cultura em que a mulher não deveria pensar em si, deveria pensar apenas nos filhos e no marido. Viver para pensar nos outros não é bom. Quem disse isso foi o próprio mestre. E seu próprio discípulo mais amado, Francisco de Assis, reencarnação de João Batista, de João Evangelista.
Francisco nos ensinou, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é ajudando na transformação do outro que nós seremos ajudados em nossa transformação. Jesus, sintetizando tudo isso, nos ensinou a amarmos ao próximo como amamos a nós mesmos. É uma igualdade, é uma relação similar, é uma relação dialogal entre o eu e o outro. Não há por que colocar o outro acima de nós, nem nós acima do outro, se tanto em nós quanto no outro, na essência de nós e na essência do outro, mora Deus. Deus é o único que merece a nossa idolatria, mas, estando na essência não só de todos os seres humanos, mas de todos os animais, vegetais, minerais e coisas, para ser amado, para Deus ser amado, para nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, como é o maior mandamento da terra, nós precisaremos necessariamente amar o próximo, amar a nós mesmos, amar a toda a criação nos multiversos. Que essa compreensão chegue até nós. Nós precisamos superar as oportunidades, aproveitar as oportunidades, superando as crenças erradas que nos têm sido colocadas e que nós temos assimilado tragicamente, aumentando e aumentando as nossas dívidas enlouquecidamente. É momento de parar, é momento de perceber o que a vida espera de nós. E como disse Chico Xavier, Jesus não quer que nós subamos o Monte Everest, façamos coisas quase impossíveis. Ele quer apenas que amemo-nos uns aos outros. Geremos causas e efeitos de luz, nós que temos especializado em gerarmos causa e efeito de sombras. Libertemo-nos naquilo que nos temos aprisionado. Transformemos em ódio aquilo que até agora tem sido, transformemos em amor o que até agora tem sido ódio. Transformemos em alegria o que tem sido até agora tristeza. Transformemos em fé o que até agora tem sido dúvida. Transformemos em verdade o que até agora tem sido erro e transformemos em luz o que até agora tem sido sombras. Que a oração de São Francisco, transbordada de nossos corações para os nossos queridos e deles para os seus próprios queridos e assim para os queridos dos queridos dos queridos, nós expandamos gradativamente nosso amor a caminho de amarmos-nos infinitamente, indistintamente, irrestritamente todas as criaturas de Deus. Graças a Deus que o amor de Deus, ao qual nós nos associamos nessa prece, nessa reflexão, transborde, cortando, tirando, limpando, instruindo, encorajando, curando a toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Um prazer aprendermos juntos, amigos e amigas. Muito legal estarmos aqui, Maria José Sobral, Mônica Silva, Arielle Lima, Sayonara, Andréa Guedert, Fernando, Paulo. Muito bom, Renata, estar aqui. Isabel, Regina, Marlene, André Salvatore, Cláudia Silva. É muito bom termos criado esse hábito
1 mais 1 é sempre mais que 2. E nessa transição planetária, mais do que nunca, vamos precisar de todos juntos. Não juntos mais para nos aprisionar, para nos apegar, para nos violentar, mas para nos libertar, para nos agregar, para cooperar, para aprender e nos curar. Graças a Deus, um prazer aprendermos juntos. Tomara que amanhã seja possível também. E tomara que, caso você entenda que vale a pena, lhe venha a ideia de compartilhar, de multiplicar a cooperação, de multiplicar a fraternidade. O mundo precisa muito, nós precisamos muito. Que a fraternidade de Jesus se estenda sobre toda a criação de Deus. Graças a Deus, até a próxima.